O grito por liberdade ecoou em Havana como há muito tempo não se ouvia. Milhares de cubanos foram às ruas da capital e de outras cidades em um raríssimo protesto contra o governo e contra a crise social, marcada pela escassez de alimentos, de remédios e de energia elétrica, essa última motivo de racionamentos em diferentes regiões da ilha. Observadores locais afirmam que foram os maiores protestos desde 1994, quando manifestantes denunciaram a grave crise econômica provocada pela dissolução da União Soviética. De lá para cá, o turismo ganhou força, Fidel morreu, Raul Castro saiu do poder e indicou um sucessor, mas a ditadura não acabou. Fazer oposição continua sendo ilegal. No domingo, o presidente Miguel Díaz-Canel convocou os revolucionários a darem uma resposta e exortou os comunistas a defenderem o regime. Em pronunciamento na televisão, o presidente cubano diz que os protestos são uma provocação de infiltrados dos Estados Unidos. Díaz-Canel prometeu uma reação revolucionária e pediu que os comunistas cubanos também fossem às ruas, defender o país. E aí houve confronto entre manifestantes a favor e contra o regime. Já na segunda, após a detenção de um número incerto de opositores e com as ruas de Havana em silêncio, o governo cubano fez cortes no acesso à internet para impedir a organização de novos protestos. Já o presidente Díaz-Canel falou por mais de 4 horas. Reconheceu a gravidade da crise, ampliada pela pandemia de Covid, que derrubou o turismo, motor da economia cubana. O presidente, porém, afirmou que a situação de penúria no país é indissociável à pressão exercida pelos Estados Unidos, que mantém um embargo econômico à ilha. A Casa Branca reagiu. O secretário de Estado, Antony Blinken, afirmou que é um erro acreditar que os americanos têm alguma relação com as manifestações de domingo. O presidente Joe Biden pediu ao governo cubano que não use a força para calar a oposição e saudou os protestos como atos memoráveis contra um regime autoritário. Se a repressão e a crise são antigas, por que dessa vez os cubanos resolveram ir às ruas? Até que ponto os protestos revelam a fragilidade do atual presidente após décadas de controle dos irmãos Castro? E qual é o papel dos Estados Unidos para o agravamento da situação na ilha? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com um professor de Relações Internacionais da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Maurício Santoro. Fique com a gente. Professor Maurício Santoro, a gente sabe que sempre houve dissidentes e opositores ao regime cubano, mas agora esse movimento ganhou força, né? Qual é a origem dessa onda atual de protestos em Cuba? Exatamente, Carolina. O estopim para esses protestos foi uma piora muito acentuada da situação econômica cubana ao longo desse último ano e meio. A economia de Cuba depende muito do turismo, e o turismo praticamente desapareceu desde o início do coronavírus, né? Então o efeito foi muito negativo, né, para o país, e somado a isso, houve aí um aumento global do preço da comida, que a gente sente em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil, mas para um país como Cuba, onde os dólares são escassos e que depende muito da importação de comida, o efeito foi devastador, né? Então é um momento de escassez muito grande de alimentos básicos, de problemas também na própria obtenção de medicamentos, né, apesar de Cuba ter um sistema de saúde robusto, e essas dificuldades cotidianas acabaram levando a esses protestos do fim de semana, que foram os mais expressivos em Cuba desde meados dos anos 90. Então já tem aí 25 anos que a gente não via algo tão forte no país em termos de um movimento de contestação ao governo. Agora, Maurício, você menciona essa escassez em Cuba nesse momento, de alimentos mais caros e tudo mais. Mas a escassez já faz parte do cotidiano cubano, da mesma forma que a repressão faz parte do cotidiano cubano. Por que dessa vez foi diferente?
Bom, Cuba vive um cenário de escassez com altos e baixos, pelo menos desde o início da década de 90. Desde o momento em que acabou a União Soviética, em que o bloco soviético entrou em colapso na Europa Oriental e o comércio cubano era todo feito com aquela região. Só que de lá para cá, a economia cubana se reinventou, principalmente na questão do turismo e também na prestação de serviços médicos para vários países, né? Até aqui no Brasil a gente teve isso com o programa Mais Médicos. E a própria ascensão do Hugo Chávez na Venezuela deu a Cuba também um aliado regional importante na América Latina, sobretudo na questão do petróleo, do abastecimento de energia. Agora, tudo isso que de alguma maneira havia ajudado os cubanos nos últimos anos, entrou numa crise muito profunda por causa da pandemia, né, ou até antes dela. Então a gente tem uma crise venezuelana que vem pelo menos desde meados da década passada, né? Temos aí uma escassez do turismo internacional por causa da dificuldade de viajar, o aumento do preço global dos alimentos, quer dizer, é uma tempestade perfeita. A economia da ilha anda aos trancos e barrancos, a pior crise, desde que perdeu a mesada da União Soviética, nos anos 1990. A pandemia liquidou com o turismo em Cuba. A Venezuela chavista parou de ajudar Cuba. E a recessão ano passado foi de mais de 10% do PIB. E somando a tudo isso também, houve uma colheita de cana-de-açúcar em Cuba que foi particularmente ruim em função de seca, né, em função de todo esse momento que a gente está vivendo também de aquecimento global, mudança climática. Então, por onde quer que se olhe, é um momento muito difícil para a economia cubana. E no que diz respeito à vida política, pela primeira vez desde a Revolução de 59, né, a gente não tem nenhum dos irmãos Castro ocupando um lugar de destaque no Estado. Tem um presidente novo, né, o Miguel Díaz-Canel, que é um tecnocrata, né? Ele não é alguém que tenha esse carisma histórico, essa força política que tiveram aqueles líderes que fizeram a Revolução Cubana, que lutaram a guerrilha em Serra Maestra. Então é também um governo um tanto mais frágil em termos da sua capacidade de responder a uma onda de protestos como essa. Enfrentar al pueblo. Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo. Nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución, a defender sus derechos. Y el pueblo apoyó. Professor, como é que o presidente Miguel Díaz-Canel chegou onde chegou? Qual é o perfil dele? O que a gente sabe sobre ele? Bom, ele fez basicamente uma trajetória como um quadro do Partido Comunista, né, como um administrador, teve uma gestão relativamente elogiada como ministro da Educação. Quer dizer, foi alguém que subiu ali as escadas, né, fez uma carreira dentro da hierarquia do partido como um reformador moderado. Ele nunca foi alguém que estivesse ali na vanguarda de propor grandes mudanças, grandes transformações. Era alguém que vinha ali defendendo essa transformação lenta e gradual do regime. E a questão é se essas mudanças são suficientes, né? Ou se a população cubana não está demandando alguma coisa mais ampla, mais forte e mais rápida do que aquilo que o governo pode oferecer nesse momento. Maurício, você citou o impacto da pandemia no sistema de saúde cubano, que é tido como uma referência no mundo inteiro, né? A gente sempre escuta avaliações positivas a respeito da saúde cubana, inclusive com o desenvolvimento de vacinas próprias. O que aconteceu? O que deu errado? A pandemia se alastrou por lá também, da mesma forma como a gente vê aqui no Brasil, por exemplo? Não, o que está havendo em Cuba é o seguinte, o efeito da pandemia não é tanto a questão do coronavírus, né? O país conseguiu controlar bem esse aspecto. O problema é que essa crise econômica é tão grave que Cuba está tendo dificuldade de comprar vários medicamentos, vários insumos que são importantes para a sua vida hospitalar. Quer dizer, embora o país tenha uma medicina bastante avançada, ele não consegue produzir tudo, né? Então o problema não é tanto o coronavírus, é mais esse atendimento básico mesmo nos hospitais. Então, somado a isso, com a questão alimentar, né, vira realmente um problema muito grave para o governo. Maurício, a gente não sabe muito bem o que acontece em tempo real em Cuba, até porque há limitações de acesso à liberdade de informação por lá. Agora, o que a gente sabe, pelo menos pelo comunicado oficial do presidente Miguel Díaz-Canel, é que há uma argumentação da parte do governo que, na verdade, são protestos insuflados por agentes pagos pelos Estados Unidos. Até que ponto é verdade essa argumentação de que os Estados Unidos estão estimulando esse tipo de protesto em Cuba?
Em qualquer país existe sempre uma parte da população que está descontente com o governo. E no caso de Cuba, com todas essas questões envolvendo problemas econômicos, dificuldade até alimentar, é natural que hajam pessoas querendo protestar, querendo se manifestar. Aqui e ali vai haver também algum tipo de interferência externa? Provavelmente sim, é parte de um jogo internacional, é parte das disputas envolvendo também Cuba e os Estados Unidos. Mas não significa dizer que esse movimento tenha sido inventado pelos americanos. Ele tem raízes sociais e econômicas aí muito fortes, né? E apesar de toda a repressão política, existem movimentos sociais de contestação ao regime cubano, sempre operando ali naquela zona de sombra, né, do que pode ser feito, do que não pode ser feito diante de um regime autoritário. Então a gente tem movimentos ligados à Igreja Católica, como é o caso do Projeto Varela, tem as mulheres de branco, que são mães, filhas ou esposas de prisioneiros políticos, tem toda uma geração de jornalistas, escritores ou artistas que usam muito a internet, as redes sociais para se manifestarem, para exporem as suas opiniões. Quer dizer, então há também o desenvolvimento de uma sociedade civil cubana que de alguma maneira tenta, né, uma ação política independente do Estado, que é um fator importante dos últimos anos, né, e tudo isso também vindo à tona agora de maneira bastante forte com essas manifestações. Maurício, o presidente Miguel Díaz-Canel fez um pronunciamento na televisão num tom bastante combativo e o governo cubano atribui todos os males ao embargo econômico, né? Também todos estes processos que hemos tratado de enfrentar e de vencer ante uma política de asfixia econômica para provocar estallidos sociais en el país. Até que ponto isso é verdade? O que é em função do embargo e o que são problemas realmente do regime cubano? O embargo é, sem sombra de dúvida, um problema para Cuba, né? Ele tira ali uma boa parte do que poderia ser um comércio potencial com os Estados Unidos. Contudo, apesar do embargo, existe um comércio que é bastante expressivo entre os Estados Unidos e Cuba. Isso vem desde 2001, né? Portanto já há 20 anos, de uma lei do finalzinho do governo do Bill Clinton que autorizava o comércio de alimentos entre os Estados Unidos e Cuba em tempos de emergência social. E a lei era muito vaga em definir o que era uma emergência, né? Então isso possibilitou ao agronegócio americano a criação de um mercado cubano. Então, mesmo com a questão do embargo, os Estados Unidos são um dos principais exportadores para Cuba, junto com a União Europeia, junto com a Venezuela, né, com a China. Então tem ali um comércio expressivo na questão dos alimentos. Mas é claro que há toda uma outra série de produtos que, sem o embargo, né, poderiam estar sendo comercializados, poderiam estar gerando ali empregos, né, um outro dinamismo econômico para Cuba. Então o embargo é um problema, mas também são, enfim, as políticas econômicas do governo cubano, né, uma economia que ainda é muito fechada, muitas restrições para o setor privado, mesmo para aquelas pequenas e médias empresas cubanas, né, os paladares, né, aqueles restaurantes populares em Cuba, uma pequena pousada, tem uma série de limites, né, sobretudo no número de funcionários que cada um desses estabelecimentos podem ter. Então, se a gente comparar, por exemplo, as reformas econômicas cubanas com aquelas da China, os chineses mergulharam de cabeça nessa questão da abertura para investimento estrangeiro, ou na possibilidade, né, de criar uma iniciativa privada local, ao passo que os cubanos foram por essa via de uma maneira bem mais hesitante, bem mais lenta, e isso também é um efeito bastante negativo, em particular na agricultura. Agora, Maurício, durante o governo do presidente Barack Obama, houve uma aproximação dos Estados Unidos com Cuba e isso foi revertido de maneira bastante clara no governo Trump. O presidente americano Donald Trump decidiu incluir novamente Cuba na lista de países patrocinadores de terrorismo. Qual é o cenário hoje com o governo do democrata Joe Biden? A questão cubana hoje nos Estados Unidos, ela é mais um tema de política doméstica do que propriamente uma questão de relações internacionais. Essa política mais dura dos Estados Unidos com Cuba é em grande medida para aplacar um voto bastante conservador dos cubanos que vivem nos Estados Unidos, né, em particular na Flórida e Nova York, mas também em outras partes do país. Esse grupo em grande medida apoiou o Trump
na sua tentativa de reeleição no ano passado. Agora há um espaço para se tentar alguma coisa, a gente ainda não tem ainda de maneira muito clara o que vai ser a política do Biden para a América Latina, mas os fatos estão se pondo, né? Então, aliás, o Caribe inteiro está passando por um momento de crise acentuada. A gente teve na última semana os protestos em Cuba, o assassinato do presidente do Haiti, e tudo isso também está forçando algum tipo de resposta por parte dos Estados Unidos, no momento em que essas novas diretrizes diplomáticas do Biden ainda não estão muito definidas. Então é também para a gente observar e ver como é que vai ser a reação dele a tudo isso que está acontecendo em Cuba. Mas Cuba tem hoje aliados geopolíticos no mundo, Maurício, ou o país está isolado? Cuba tem alguns aliados importantes, né, como o caso da Venezuela, como o caso da China, né, que também tem uma parceria ali política e econômica expressiva, mas é um cenário bem diferente do que era, digamos, a política externa cubana dos anos 2000, onde havia uma série de governos de esquerda na América Latina que apoiavam o regime cubano, que lhe davam apoio econômico, proteção diplomática. Quer dizer, hoje isso está mais frágil, né? Então, Cuba tem, por exemplo, boas relações econômicas com a União Europeia, mas isso também vem acompanhado de uma certa pressão por temas ligados a direitos humanos, à democracia, que certamente vão estar muito presentes nos próximos dias. Então, se o governo continuar o que ele tem começado agora, né, que é uma onda de prisões de dissidentes, né, colocar na cadeia pessoas que estão se manifestando, que estão se expressando contra as autoridades, isso vai levar a algum tipo de pressão também dos americanos, dos europeus, e de outras partes, né? Quer dizer, há uma certa restrição internacional nesse ambiente no qual o governo cubano opera. Qual é o papel da Rússia nesse momento? Porque a Rússia já se posicionou dizendo que o governo cubano está tomando as medidas adequadas para enfrentar esses movimentos de oposição. Qual é a influência que eles têm e o poder que eles têm de dar respaldo a qualquer tipo de atitude do governo cubano? Até os anos 90, né, a antiga União Soviética era o principal parceiro econômico de Cuba, né? Então tinha uma influência econômica e política enorme sobre o país. Não é o caso hoje da Rússia. O que a Rússia tem é uma diplomacia que envolve alguns regimes latino-americanos, né, Cuba, Venezuela, onde há uma proximidade política e diplomática. E os russos estimulam esses governos a terem posições mais críticas dos Estados Unidos, né, a tentar buscar algum tipo de autonomia. Mas a capacidade russa de influenciar os fatos políticos no local é efetivamente baixa, né? Não há tanta possibilidade de se fazer isso. Mas é também algum tipo de apoio, algum esforço para que Cuba não fique totalmente isolada, se levar adiante uma grande onda repressiva contra a sua oposição. Agora, Maurício, o regime cubano tem feito algumas flexibilizações aí nos últimos anos, né? Por exemplo, o acesso à internet por celular na ilha em 2018, mais recentemente a aprovação da criação de pequenas e médias empresas em vários setores. O quanto o regime cubano ainda é fechado ou pode caminhar para algum tipo de abertura econômica como a gente vê na China, por exemplo? De maneira geral, nos últimos anos, o regime tem tentado se abrir economicamente, sobretudo para responder a uma baixa taxa de crescimento nos últimos anos. A gente olhar aí os últimos 15 anos, Cuba tem crescido em média 2% ao ano. Não é um quadro trágico, né? É algum crescimento, mas é muito aquém do que seria necessário em termos de suprir realmente as necessidades da população, em termos de promover o desenvolvimento. Mas essa abertura econômica tem sido muito restrita, muito controlada pelo Estado. Há um medo muito grande, né, de que esse setor privado possa vir a constituir uma força política independente, né, a servir de base para isso. Então, se a gente comparar com a China, por exemplo, os chineses foram muito mais ambiciosos, né, e os chineses começaram essas reformas por uma mudança muito expressiva no campo, né? Indo diretamente ali onde estava a maioria da população. No caso cubano, são principalmente essas parcerias entre empresas estrangeiras e o Estado, em setores como turismo, né, gerenciamento de hotéis, coisas assim. Mas isso não resolve o problema básico, né, da produtividade da economia, do desenvolvimento econômico. Criou um setor turístico muito forte, muito importante, mas que por si só não vai levar o país adiante, né? Algo mais complexo, mais difícil do que isso. Agora, professor, a atual situação levou o governo cubano a uma encruzilhada, né? Se for ceder
aos opositores vai ampliar a abertura econômica, até mesmo pensar em abertura política. Mas nesse momento o discurso é de enfrentamento, de chamar os comunistas e revolucionários às ruas para enfrentar os opositores. E han tenido a resposta que mereciam. Han tenido a resposta que mereciam. E vão seguir tendo essa resposta como la han tenido em Venezuela. A tendência não é que Cuba agora fique inclusive mais fechada, pelo menos nos próximos dias, por conta desses protestos que estão na rua? A tendência inicial é de repressão, né? Não houve até agora nenhuma iniciativa por parte do governo cubano de buscar um diálogo com essas pessoas e esses grupos que estão se manifestando, né, nas ruas. Poderia ser uma ocasião para isso, né? Poderia ser uma ocasião para tentar algum tipo de mudança, algum tipo de reforma, mas até agora não é o que a gente está vendo. Pode ser que haja uma mudança caso essa pressão internacional fique mais forte, né? Se a gente tiver aí realmente um posicionamento mais duro dos Estados Unidos, da União Europeia, alguma coisa que leve o governo cubano a ceder e a fazer algumas concessões para tentar aplacar esse novo movimento de contestação. Mas até agora o que a gente tem visto é essa mobilização que o governo está tentando dos seus apoiadores, né? E somado a isso também com repressão política, né? Com prisão de dissidentes, com cerceamento desses novos movimentos de protesto. Mas você acha que isso abala de alguma forma o poder do Canel hoje na presidência de Cuba? Porque ele assumiu o cargo em 2018, né? Primeiro civil a presidir Cuba desde a Revolução. Esse ano também virou o primeiro secretário do Partido Comunista Cubano, ou seja, é o todo-poderoso hoje em Cuba. Ele sai arranhado desse episódio? Ele já está arranhado, né? Quer dizer, a gente está vendo que essa primeira experiência de uma gestão dessa nova geração, né, desses tecnocratas que não fizeram a Revolução de 59, já está sendo marcada por um nível maior de protesto, por um nível maior de manifestação. A gente pode imaginar aquela velha guarda do regime bastante apreensiva, né, e, no fundo, talvez ali bastante decepcionada com essa incapacidade do governo de lidar com essas novas pressões. Professor, a gente consegue dimensionar o tamanho e a força da oposição dentro de Cuba nesse momento? É muito difícil por causa da ausência de eleições, né? Então a gente não tem como saber, por exemplo, se esses grupos opositores formassem partidos, né? Quantos % dos votos eles teriam? A gente não tem como saber isso. O que a gente pode ver é que eles já conseguiram aí um feito notável, né? Que foi levar população para a rua, organizar protestos de rua pela primeira vez em 25 anos. Quer dizer, isso não é pouca coisa, dado o nível de controle político que existe no país. Agora, se esses protestos seriam capazes de mobilizar grandes multidões, ou se eles seriam alguma coisa mais limitada a pequenos grupos, bom, isso é o que a gente vai ver nos próximos dias, nas próximas semanas, né? O que existe de real, o que a gente pode realmente mensurar agora, é essa situação econômica que é a mais grave em muitos anos e como isso está afetando o cotidiano das pessoas, né? Eu mencionei a questão do turismo, mas tem também a questão das remessas, né? Desses cubanos que vivem nos Estados Unidos ou na Europa e mandam dinheiro para a família em Cuba. E tudo isso também reduziu-se muito por esse impacto global da crise econômica, né? Quer dizer, a gente está vivendo um cenário hoje em que praticamente todos os países foram afetados de uma maneira bastante dura pelo coronavírus. Então, para uma economia mais frágil como a cubana, é um teste de fogo. Essa tensão toda no Caribe, Maurício, pode afetar o Brasil de alguma forma nas nossas relações com os Estados Unidos, por exemplo, ou a gente está à margem disso? Em outras épocas, né, em momentos em que o Brasil tinha uma diplomacia mais presente no Caribe, a gente poderia ver uma ação muito mais decidida da política externa brasileira, né? Por exemplo, o Brasil teve durante muitos anos comandando as tropas da ONU no Haiti, né? Com Cuba, tradicionalmente, teve também uma política externa nos anos 2000, 2010, que era bastante presente, de ajuda econômica, de cooperação internacional. Não é isso que a gente está vivendo nesse momento, né? Acho que se o Brasil tiver algum papel nessa crise, provavelmente será muito secundário. O máximo que nós vimos até agora foi o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tentando obter algum tipo de reconhecimento, de crédito por esses protestos em Cuba, né? De alguma maneira, as ações do governo brasileiro teriam estimulado isso.
Pela primeira vez em 28 anos, o Brasil votou contra a resolução das Nações Unidas que condena o embargo econômico americano a Cuba. É uma votação de caráter político que não tem poder deliberativo. Só o Congresso dos Estados Unidos é que pode revogar o embargo, que está em vigor há mais de 50 anos. Mas a verdade é que no ponto que nós estamos vivendo agora, e com o Brasil ainda muito inserido numa crise de saúde pública, numa crise política com as revelações da CPI, a capacidade de influência internacional do Brasil é pequena. A gente tem aí pouco espaço para uma ação diplomática mais decisiva por parte do Brasil. Eventualmente pode-se desenhar algum tipo de resposta latino-americana, tentar-se alguma concertação para o que está acontecendo em Cuba, mas isso também é improvável, dadas as divisões políticas e ideológicas da região nesse momento. A gente viu, por exemplo, que não foi possível esse tipo de ação conjunta na crise da Venezuela. Professor Maurício Santoro, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho. Valeu, Maurício. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!